Nas aulas anteriores, a gente já citou, né, essa máquina de efeitos, a gente só não entrou em detalhes de funcionamento dela. Mas o caminho do áudio, que é onde o pessoal tem muita dúvida, né? Como que eu jogo o áudio para a máquina de efeito? Como é que eu recebo o áudio da máquina de efeito, né? Tudo isso a gente já ensinou. Se eu não me engano, na aula 3, 4, 5, nós falamos sobre auxiliar sends, né? Envios auxiliares. Hoje, nós vamos passar só mais algumas informações que são complementares sobre esse DSP, né? Esse Digital Signal Processor, esse processador de sinais digital. É um módulozinho digital, né? dentro de uma mesa analógica. Ou seja, ele recebe o meu áudio analógico, uma mistura que eu faço para entregar para essa máquina de efeito. Ele converte de analógico para digital, processa os efeitos de forma digital e depois converte de novo de digital para analógico e entrega, né, ainda dentro da mesa para o meu master, por exemplo, para que eu consiga pegar esse efeito e somar ali na minha mix, né? Então ele é um DSP. E eu posso escolher vários efeitos, só que lembre-se, né? Um por vez. Então eu simplesmente escolho o efeito que eu quero. Eu preciso de um chorus, né, para alguns vocais, ou preciso de room ou raw para fazer uma ambiência, por exemplo, até para a banda toda, né? Então você escolhe o efeito que você quer, seleciona e tem toda essa tabela, mas é um efeito por vez que você pode utilizar, tá bom? É uma única máquina de efeito, tá? Bom, aqui é o painelzinho dele, né? Nós falamos aí no meio industrial, no meio de automação, nós conhecemos isso como uma IHM, né? Uma interface homem-máquina, onde aqui eu tenho informações que o equipamento me mostra e tenho condições, né, de selecionar alguma coisa. Então, vamos começar pelas saídas de informação desse equipamento. Ele tem um VU de LED, né, digital, onde ele vai mostrar para mim o nível de entrada do sinal que eu estou entregando para a máquina, né? Então eu faço aquela mistura para entregar para a máquina de efeito e aqui eu consigo monitorar o nível de sinal que eu estou entregando na entrada dessa máquina, tá? Até mesmo para não saturar a entrada da máquina de efeito. Então aqui é um VU de LED. Depois eu tenho aqui um display, um simples display, que ele vai mostrar para mim nada mais, nada menos do que o número correspondente àquela tabela anterior que eu mostrei para vocês, que tem a ver com o efeito que está em uso atualmente, né? Então é só uma forma de eu enxergar qual é o valor que eu estou selecionando e qual é o valor selecionado para o efeito que eu quero utilizar. Então, isso aqui são saídas de informação. Agora, nós temos formas, né, de entrar com informações, com comandos para esse módulo. Uma delas é esse dial, né, que é um knob digital, onde você pode ir girando para a direita e incrementando, né, o valor, ou girando para a esquerda e decrementando o valor. Lembrando que, embora aqui seja uma foto e não um vídeo, né, quando você está com um certo valor selecionado, por exemplo, eu quero a máquina de efeito 15, ela fica estática na tela, acesa o tempo todo. Quando você gira esse knob, por exemplo, para a esquerda e desce até a máquina de efeito 8, né? Ao girar e parar no 8, você vai ver que a hora que você para, o 8 começa a piscar, por exemplo, né? Não só o 8, qualquer número selecionado, mas, por exemplo, o 8 ele vai ficar piscando. Porque ele está dizendo para você, olha, você chegou até o 8 aqui, mas e daí? Você quer realmente usar a máquina 8 ou não? Se você simplesmente deixar e não fazer nada, ele vai piscar, né? Por exemplo, o número 8 alguns segundos, e se você não fizer nada, ele volta para o 15. Porém, se você chegar até, por exemplo, a máquina 8, né, e pressionar esse botão, né, aí ele seleciona, ele seta um novo valor que você quer. Então, esse dial digital, ele serve para girar horário e anti-horário, para você selecionar, incrementar e decrementar esse valor, mas também serve como um push button, né, um botão aí que você pressiona para ele confirmar uma seleção, ok? Simples, fácil, direto. Agora eu tenho também o meu botãozinho aqui de tap. Esse botão, né, ele é comum em máquinas de efeito. Por exemplo, no delay, lay, né? Você quer fazer uma repetição no final da frase. E é interessante que essa repetição, por exemplo, seja sincronizada, né, com o BPM, com o clique aí da sua música, por exemplo. Então, antes mesmo de você abrir o efeito no final da frase, né, você vai
pressionando, você vai clicando esse botão tap para você sincronizar com a batida da música. E esse LED indica para você, né? Ele vai piscando para mostrar para você o sincronismo com a música. Então, uma das funcionalidades aqui, né, é você utilizar o tap temp, por exemplo, na máquina de delay, tá? Então é mais uma entrada de informação que você tem para a máquina. E também, muita gente não sabe, atrás da mesa você tem lá uma tomada, né, P10, onde você pode plugar um pedal, o mesmo que você usa aí no teclado, né? Um pedal hold, um pedal de sustentação. Aqui eu tenho 2 modelos, né, para mostrar aqui para vocês, um mais simplesinho, um pouquinho mais elaborado, né? E você pode pegar um pedal desse e plugar aqui, né? É um foot switch, né? Uma chave de pedal. E com esse pedal você pode, por exemplo, ativar, desativar a máquina de efeito na sua mesa, né? Então o técnico, para ficar com as mãos livres, ele pode ter um pedal onde ele ativa ou desativa o efeito no momento que ele quer, né? Também para o pessoal que faz apresentações, pequenas bandas, ou às vezes até o solo, né? A pessoa fazer um teclado e voz, violão e voz, ele leva uma mesinha dessa, ele tem o pedal para comandar o efeito também, tá bom? Então é mais uma entrada de informação do seu DSP, né? Da sua maquininha de efeito digital nessa mesa, ok? Gente, um grande abraço para vocês, obrigado, né, por acompanhar o nosso trabalho aqui, se inscreva no canal e Estúdio Fonte, ensinar é aprender. Até a próxima, pessoal!